Oi pessoal, eu sou Romene Carelli e hoje eu vou falar com vocês, a gente vai conversar rapidamente sobre caldos. Eu vou fazer um caldo de peixe, mas eu vou dar umas explicações a respeito de caldos que eu acho importante falar, tá? Mas vamos primeiro, os caldos assim, eles são, você tem o peixe, por exemplo. Quando você vai comprar, você já está amiga do peixeiro, né? Lá na peixaria, você vai comprar um peixe, mas você quer fazer um caldo, aí não vai comprar um peixe inteiro, ou se comprar inteiro não vai tirar a cabeça do peixe. Quando o cara é teu amigo, ele até te dá uma cabeça de peixe, ou então é coisa simples e coisa barata e tranquila, tá? Então eu tenho uma cabeça de peixe, não tem problema, ela tá congelada, mas não tem problema. Isso aí, porque ela vai entrar no caldo, o caldo ainda vai apurar. E aí o que a gente faz? A gente tem legumes, que na cozinha a gente chama de mirepoix. O que seria o mirepoix? O mirepoix é cenoura, cebola, salsão e alho poró. Isso é o básico na cozinha profissional. Se eu quiser um caldo que seja mais clarinho, eu retiro a cenoura, porque eu chamo de mirepoix branco. Então eu faço um caldo mais claro. Mas só para dar essa explicação. Mas essas pessoas, às vezes, perdem muitas coisas na cozinha. Desperdiçam muitas coisas na cozinha que podem servir para fazer caldo. E eu vou mostrar isso para vocês, inclusive porque eu não gosto de desperdício na cozinha e muitas das vezes as pessoas perdem as coisas por não saber que destino dá aquilo, né? Aqui, por exemplo, eu tenho, olha, aquelas cascas de cebola, aquela primeira parte da cebola, que às vezes tem uma parte que tá meio com essa cor da casca, assim. E aí a gente tira, porque não quer, isso aqui às vezes é firme demais, né? E não vai ser legal para a preparação que a gente vai fazer. Não joga fora. Porque os legumes a gente higieniza todos os legumes, verduras, né? Faz todo o processo de higienização, seca para depois guardar. Higiene na cozinha é fundamental, higiene na vida é fundamental. Então a gente faz o processo de higienização e aí depois você está preparando as coisas, está fazendo um refogado, guarda. Casca, ó, a casca da cebola, aquelas partes assim, ó, da raiz, essas partezinhas assim da raiz, isso tudo tem muito sabor, sabe? Tem coisa que não joga fora não, tá? Às vezes rebarba de cebola que você não consegue mais cortar e tudo. Aqui eu tenho outras que eu separei, mas de propósito para o caldo, com casca mesmo, tá tudo higienizada. E outras que são, por exemplo, aqui eu até dei uma secada nelas para poder aproveitar. Você pode, se você tiver espaço, deixa secar aberto assim, bota no sol. Se não, abre num tabuleiro. Quando você estiver fazendo alguma coisa no forno e você desligar o forno, terminou e desliguei o forno, coloca essas cascas lá, alho, cebola, entendeu? Para você poder aproveitar e fazer um caldo. Se não fizer um caldo, isso aqui dá um defumador excelente. Sempre vai servir. Então, olha, aqui eu tenho casca de alho, casca de cebola, tem umas folhinhas de louro, tá? Que eu vou usar no caldo. E aqui, já expliquei para vocês também que é casca e pedacinhos. Eu quero só explicar uma coisa sobre cortar legumes para caldo. Você não precisa fazer aqueles cortes todos corretinhos, não. Mas tenta pelo menos cortar. Corta um pouco dos legumes. Você está com o aproveitamento que eu digo é isso também, inclusive. Às vezes você esqueceu uma cenoura na geladeira, a cenoura está assim meio molenga, mas ela tá boa, ela não está estragada, né? Aproveita para fazer caldo. Casca de cenoura, que você descasca a cenoura para fazer uma salada, para fazer um refogado, um soufflé e tudo. Higienizou? Guarda a casca para fazer caldo, tá bom? O importante da gente ter pedaços assim, ó, é o seguinte, pensem comigo, se eu tenho uma cenoura
uma cenoura inteira. Eu tenho uma superfície de contato, né? Vou tacar a cenoura inteira dentro do caldo, eu tenho uma superfície de contato, pouca superfície de contato. Quando eu tenho vários cubos, né? Vários cubinhos, eu tenho várias superfícies de contato para que isso libere mais sabor. Então é importante a gente cortar. Não precisa ser tudo certinho não, mas cortar para você conseguir um caldo com mais sabor, tá? Aí aqui, ó, eu tenho um dente, aqui sobrou um pouco de cebola, de um refogado que eu fiz, eu não vou jogar fora. Como eu vou fazer caldo, eu deixei essa cebola, que aí eu vou levar essa cebola para o caldo. Eu tenho aqui um dentinho de alho, que é legal a gente dar uma amassada só, tá? Para ele poder liberar os aromas e vai tudo para a panela. Quando eu vou botar na panela, ó, tudo, a água tá fria, ainda não liguei o fogo. Esse processo é o mesmo processo para os outros caldos. Se eu for fazer um caldo de frango, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ossos, né, a carcaça do frango, pescoço, né, a carcaça do frango e vou colocar. O que eu devo evitar é colocar pele, porque vai dar gordura e a gente não quer um caldo engordurado. Carne é a mesma coisa, são aparas e rebarba de carne. Água, as cebola, cenoura, as casquinhas e tudo que a gente vai aproveitar, uma folha de louro, põe uma pimenta, umas bolinhas de pimenta do reino e tudo e vou. E é paciência, paciência. Caldo de peixe, eu fervo aquela, ó, a cebola que sobrou, que eu mostrei pra vocês, de um outro refogado que eu tinha feito, tá? Caldo de peixe é mais ou menos 40 minutos, 1 hora no fogo, porque eu preciso de apuro. Só que o importante é o seguinte, eu não posso fazer, deixar aquilo ferver, sabe, alta ebulição. É aquele fogo brando. E à medida, porque sempre vai subindo uma espuminha nos caldos, né? Quaisquer dos caldos, peixe um pouco menos. Eu vou retirando aquela espuma. Depois de 40 minutos e tal, que eu vejo que já tá bem aromático, eu vou coar esse caldo. Com relação ao peixe, não jogue o peixe fora, porque se, por exemplo, você quer fazer um pirão, você pega assim, ó, as bochechinhas do peixe, tira a carninha da bochechinha do peixe que cozinhou aqui no caldo para poder dar uma incrementada no pirão. Simples e tranquilo. Outra coisa importante de lembrar, não coloquem, que eu já vi em alguns lugares, tem lugares que tem a ficha técnica, a receita escrito assim, todo esse procedimento que eu falei, e aí pede para botar sal no caldo. Não põe, não põe, não põe. Sal é uma coisa que a gente acerta na preparação. Na preparação. Primeiro, sal turva o caldo. Se você for pegar esse caldo e for congelar para você ir usando à medida que você for fazendo suas preparações, o sal no congelamento, ele se expande, é um cristal que se expande. E as coisas, depois elas ficam muito mais salgadas. Tanto é que o pessoal que trabalha com congelado sabe que a gente precisa, num preparo de um prato que vai ser congelado, diminuir o sal. Porque ele, no congelamento, o cristal de sal vai se expandir, depois quando descongelar, aquilo vai salgar mais. Então, nada de sal em caldos. Sal a gente acerta ali, ó, na preparação, na panela. Aí, ó, o peixe, minha cabeça de peixe. Eu vou botar a cabeça de peixe aqui, tá? Vou ligar meu fogo. Não tampa. Você pode até tampar de início só para poder a água começar a ferver, a entrar, a esquentar, né? Porque a gente não pode deixar ficar lá o vulcão. Mas não tampa, porque o fogo tem que ser brando, controlado,
e paciência. E aí a gente vai deixar isso aqui uns 40 minutos, 1 hora, vai apurar o caldo, depois eu vou coar o caldo e depois eu vou aproveitar esse peixe que está aqui e vou gravar um vídeo para fazer um pirãozinho de peixe, tá? Mas aqui eu estou ensinando a fazer caldo e com isso que eu estou falando para vocês, vocês vão fazer de frango, de carne, de legumes. Legumes são só os legumes. Legumes assim, meia hora, 40, você viu ali, já tá bom. Tá bom? Uma dica ótima. Caldo natural é sempre legal. E isso para você, casca de cebola, cenoura, é aproveitamento. A gente não pode perder as coisas. Como eu falei, né? Se não vai fazer nada, um bom defumador já resolve a vida. Então agora a gente vai apurar esse caldo, tá bom? Olha, se inscrevam no canal, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações, compartilha com os amigos, convida o pessoal para assistir a gente, tá bom? A gente volta depois.